Julião, eu quero lembrar o senhor, eu quero que o senhor volte no tempo comigo um pouco. Vamos lá. Eu quero que o senhor lembre que em 2007 saiu o primeiro iPhone. E o vice-presidente da Microsoft na época era o Steve Ballmer. E foram falar com o Steve Ballmer. Falaram para ele assim, o que você acha do iPhone, né, para executivos e tal? Ele falou assim, um executivo, imagina um executivo, não tem teclado, você acha que o executivo vai ficar cutucando ícone por ícone na tela? Você acha que o executivo vai ficar baixando o app? Não. As soluções têm que estar de frente para o executivo, tem que ser simples, tem que ser streamlined, e executivos querem celulares com teclados físicos. Se você não pode mandar um e-mail num teclado físico, não é um celular para um executivo. Né? E aí o Steve Ballmer teve que engolir o orgulho dele. Né? Ele não é uma pessoa completamente imbecil. Ele tem vários momentos imbecis, mas ele não é uma pessoa completamente imbecil, porque quando o Peter Moore chegou para ele e falou para ele assim, nossos engenheiros nos avisaram que o Xbox 360 ia sobreaquecer, ele está sobreaquecendo, e ou a gente abandona a marca, ou a gente conserta todos os aparelhos do mercado e redesenha o aparelho. E ele virou e falou assim, quanto isso vai me custar? Ele falou entre 1,3 e 1,7 bilhões. E ele falou assim, do it. Certo? Então assim, ele não é um completo idiota, ele entende quando a água bate na bunda, mas ele falou essa frase. Certo? Poucos anos depois, a Microsoft adquiriu controle acionário da Nokia para lançar seu próprio telefone com uma tela sensível ao toque e vários apps, porque o BlackBerry estava morrendo, né? E sim, ele lembro como é isso. E o BlackBerry estava morrendo e eles precisavam lançar, eles queriam uma fatia do que Google e Apple estavam comendo. No entanto, eles investiram 7,6 bilhões de dólares e depois de alguns anos, nada. Eles batiam e nada funcionava. O senhor conhece o Duna? Meu padrinho de casamento do Nadan? Conheço. É mega cachista. E o Duna comprou, ele comprou para ele, comprou para a esposa o Windows Phone. Eu vou lembrar dele o dia que eu tava na tua casa, era aniversário seu ou da Luísa, eu não lembro. E aí a gente tava conversando sobre mídia física. E aí alguma coisa sobre precificação de mídia física e mídia digital, e a gente dizendo que como a mídia digital ela não tem todo o custo envolvendo distribuição e produção, ela deveria ser mais barata. Se não fosse, não valia a pena. Ele chegou e falou assim, eu lembro até hoje, ele olhou para mim e falou assim, eu discordo de você em gênero, número e grau. E aí depois Sim. Eu fiquei olhando assim, aí ele falou um monte de coisa que eu já não lembro mais. Eu lembro dessa frase. Ele foi, quando teve a E3 horrível do Xbox One, ele foi na minha casa e eu falei assim, cara, no dia da E3 teve 50 mil cancelamentos. Ele falou, o que são 50 mil cancelamentos para a Microsoft? Eu lembro Eu falei, são 50 mil cancelamentos num dia, Duna. Ele falou, Microsoft não deve mudar nada. Ela está escrevendo o futuro. Eu falei, velho, teu cliente está cancelando a compra. Que futuro você tem se o seu cliente está dizendo que ele não vai comprar teu produto? As pessoas têm que engolir e aprender. O Xbox One foi varrido, passou um rolo compressor em cima dele no começo da geração, né? Mas ele comprou um Windows Phone, cara. Porque o Windows Phone vinha com um jogo de Halo que só tinha no Windows Phone.
É mesmo? Só não lembro. Hoje ele existe para nós no Series, mas é um jogo tipo um Twin Stick Shooter, certo? E ele era exclusivo do Windows Phone. E aí ele foi na minha... Ele chegou na minha casa, olha aqui, uma razão para você, porque na época eu não tinha smartphone. Aí ele falou para mim assim, aqui uma razão para você entrar no mundo dos smartphones. E eu peguei Halo. assim, falei assim, Halo, que legal. Aí ele falou assim, Windows Phone, melhor telefone que eu já tive. Eu falei assim, então tá bom. Aí, tipo, sei lá, uns 2 meses depois eu tive meu primeiro Samsung. Meu primeiro smartphone, uns 2 meses depois disso. Aí, quando ele foi na minha casa, ele olhou meu Android e falou assim, isso aqui vai dar vírus, isso aqui vai encher de vírus. Aí eu falei assim, desculpa, eu peço. Ele era muito cachista. Mas ele adorava o Windows Phone. Adorava o Windows Phone. Ele é cachista. Cachista pra caramba. Né? Ele me deu um Xbox 360 e o Xbox One dele. Né? Um amigão, mas cachista. E... Salve, Will Crazy, beleza! E tipo, o cara, né, gostava. Então, e aí eles gastaram 7,6 bilhões, insistiram. Em 2014, o Steve Ballmer saiu, o Satya Nadella entrou, e o Satya Nadella falou, cara, eu não vou continuar jogando dinheiro bom em cima de dinheiro ruim. Eu vou fechar isso. E ele fechou, ele desistiu. E aí ele deu uma entrevista no finalzinho de outubro falando que ele se arrepende disso. Certo? Que ele deveria ter continuado, né? O Jonathan, um amigão mais cachista. Que errado. Né? Ele se arrepende disso. Ele acha que a Microsoft deveria ter insistido mais ou tratado o assunto de forma diferente. E o próprio Ballmer deu entrevistas depois que ele não estava mais na Microsoft, onde ele fala que ele errou. Ele deveria, quando eles viram o iPhone, ele deveria ter comprado. Inclusive existem rumores, né, que eles quase compraram a BlackBerry na época, que a Microsoft pensou em comprar a BlackBerry, agarrar a BlackBerry, levar a BlackBerry para dentro, para já tomar isso. E eu acho que se a Microsoft tivesse investido lá no começo, na mesma sistemática do iPhone, a gente provavelmente não teria o Android. Né? A gente provavelmente não teria o Android. E então, assim, é muito interessante que ele até falar hoje, porque hoje é muito fácil pra gente, né? Porque você olha o hindsight, você olha para trás, a sua visão é perfeita. Quando você olha para o passado. É muito fácil você olhar para trás e falar assim, cara, é óbvio, eles tinham que ter investido no mesmo lugar que a Apple. Mas quando a Apple investiu no iPhone, se você olhar os editoriais de tecnologia da época, todo mundo falou assim, pronto, o Jobs está louco. Jobs enlouqueceu. É uma firma de computadores que criou um tocador de MP3 e agora ele fez um telefone. Esse cara tá louco. Né? Mas os caras estavam estavam enxergando muito à frente a direção que o telefone estava indo, baseado na ideia de feature phones japoneses. Então, é muito interessante ver isso e ver que o Satya Nadella hoje admite que o Windows, a Microsoft deveria ter gasto mais e permanecido mais tempo, né, no Windows Phone. Erraram cruelmente, Junião. Um erro que vai persegui-los até o fim das eras. O senhor está sem voz, mestre. Perdão. Até o fim das eras, o senhor falou? Até o fim das eras, mestre, porque é o seguinte, não tem como eles comprarem, os dois competidores já estão instalados. Eu não consigo ver eles conseguirem, mesmo a Microsoft, mesmo a empresa de 2 trilhões de dólares, eu não consigo ver ela falar assim, eu vou enfiar um terceiro sistema operacional aqui e vou forçar espaço. É muito dinheiro, hein? É muito dinheiro até você conseguir ter uma fatia representativa do mercado.
É muito dinheiro, né? Então, assim, Olha, os caras não podiam ter... Se eles tivessem mantido e vindo crescendo, e você falasse, Microsoft tem 15% do mercado, e ela vai gastar 10 bilhões para expandir esses 15%, era uma situação. Aí você fala, Microsoft tem 0% do mercado, e ela vai enfiar uma finca aqui agora e martelar até abrir, é dinheiro, hein?